Viajantes bem-vividas. Hoje vamos falar de uma linda cidade que a Lilian, nossa entrevistada, conheceu na viagem recente que fez ao México. Poucas pessoas já ouviram falar dessa cidade, mas eu tenho certeza que após você ouvir esse episódio, é certo que ela estará incluída em seu roteiro. Eu, pelo menos, me apaixonei. Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar e coautora do podcast Viajantes Bem-Vividas. Não tenho dúvida, Silvia, que as nossas ouvintes ficarão encantadas com San Miguel de Allende. Bem, se o meu relato conseguir deixar a nossa ouvinte curiosa, eu já vou ficar feliz. Se servir de inspiração, é tudo que nós, quando falamos das nossas viagens aqui no podcast, queremos. Eu sou Lilian Azevedo, autora do blog Uma Senhora Viagem e coautora do Viajantes Bem-Vividas. Amigo ouvinte, nós temos pensado que esse espaço aqui do podcast, Viajantes Bem-Vividas, pode ser uma excelente vitrine para você conhecer produtos de viagem e de uso pessoal voltados para mulheres, em especial as mulheres 60+. Ter a indicação de uma atração, hospedagem ou produto dá muito mais segurança para quem o consome, não é mesmo? Assim, nós estamos abrindo aqui um espaço para você, empresário, que tem produtos para mulheres 60+, poder apresentá-lo aqui, conosco, as Viajantes Bem-Vividas. Entre em contato pelo direct do Instagram, que teremos muito prazer em conversar com você. É isso aí. É tempo de sermos pontes entre pessoas que oferecem serviços e viajantes que vão se beneficiar dos mesmos, não é? Acreditamos que uma dica boa é uma dica compartilhada. Mas agora vamos lá saber tudo sobre essa linda cidadezinha chamada San Miguel de Allende. Lilian, como é que você descobriu esse destino? O que lhe inspirou a conhecer essa cidade? Foi algum filme, um programa de TV, fotos no Instagram? Conta pra gente. Bem, a primeira vez que eu ouvi falar de San Miguel de Allende foi quando uma amiga que morava no México mostrava cidadezinhas para onde ela ia fazer bate e volta, e aí ela falou dos pueblos mágicos. Eu fiquei encantada com as fotos que eu vi no Instagram dela e cismei que um dia eu também iria visitar. São Miguel de Allende, a cidade foi considerada durante muito tempo um pueblo mágico. Pueblo mágico é o nome de um programa turístico que é desenvolvido pela Secretaria de Turismo do México e diversas instâncias governamentais que reconhece com esse nome as cidades ou povoados do país pelo trabalho que oferecem proteger e guardar a sua riqueza cultural. Que legal, né? Que bom ver esse tipo de movimento do setor, né, de turismo do país. E também o cuidado das cidades com essa preservação da memória. Mas conta pra gente como é que você fez para chegar lá. Vocês partiram de que cidade? Tem acesso por avião, por trem, ônibus? Nessa cidade tem aeroporto? Não, nessa cidade não tem aeroporto. Tem aeroporto em 2 cidades próximas. Uma é León e a outra é Querétaro. Bem, mas você pode chegar, né, pegando avião até uma dessas cidades, depois pegando um transfer. Você pode chegar de carro ou você pode chegar de ônibus. Nós fomos de ônibus, nós partimos da Cidade do México. Na Cidade do México tem pelo menos 3 rodoviárias, então é sempre importante você ficar atento para saber de qual é a rodoviária que você vai partir, né? Então, para San Miguel de Allende, ele parte do terminal de autobuses del Norte. Nós compramos a passagem no guichê no dia que a gente foi fazer um passeio, que a gente estava lá na Cidade do México e fomos fazer um passeio para um outro lugar, porque a gente não conseguia comprar online. Às vezes dá esse probleminha se você quiser comprar
comprar aqui do Brasil, comprar as passagens de ônibus lá no México. E nós fizemos uma viagem excelente, num ônibus assim de luxo, super confortável, de 2 andares. As estradas são excelentes. E aí chegamos na rodoviária, que é bem pequenininha, mas muito bonitinha, toda arrumadinha. E de lá nós pegamos um Uber, mas também tem ponto de táxi na rodoviária e dá para você chegar bem à cidade. Ah, legal. Conta pra gente quantas horas é essa viagem, você ainda lembra? 2 horas e meia. Ah, legal. 2 horas e meia. Um tempo bom de viagem de ônibus, dá tranquilo. E qual é a melhor época para visitar? Como que estava o tempo nessa ocasião? Quantos dias seriam interessantes para conhecer as principais atrações dessa cidadezinha linda, né? Pueblo Mágico. E alguma recomendação especial que você dá? Olha, o México é um lugar bem quente, tá? Então eu acho assim, a recomendação especial é que eu penso que a viagem no verão deve ser muito complicada, tá? Nós fomos no inverno, né? Nós fomos agora em fevereiro, início de março. A gente chegou lá no início de março na cidade de São Miguel de Allende. O inverno é bastante seco no México e o frio não é rigoroso em muitas cidades, né? Então é uma excelente época para visitar São Miguel de Allende, porque não chove, né? Não costuma chover e faz dias muito bonitos e assim bem fresquinhos de manhã. Nós pegamos 14 graus de manhã cedo e 29 ao longo do dia. Então foi assim muito bom. Nós tivemos assim um fim de semana prolongado, deu para conhecer as principais atrações. Nós chegamos lá num sábado pela manhã e saímos de lá numa segunda de manhã. Mas se eu pudesse, eu teria ficado mais uns 2 dias, porque a cidade realmente é muito interessante. Que legal. É interessante saber essa questão da temperatura no México, né? Você tem fresquinho, mas também você tem um bom calorzinho durante o dia. Essa época parece bastante interessante mesmo. E como é que vocês fizeram com o dinheiro por lá? Qual é a moeda da região e se eles aceitam esse cartão de débito que a gente costuma usar? E vocês consideraram um lugar caro ou barato? Olha, Silvia, a moeda no México é o peso mexicano, né? Que vale mais ou menos 1/3 do real. Mesmo assim, eu considerei as coisas bem caras para o nosso dinheiro. São Miguel de Allende é considerado uma cidade cara. Toda vez que você pesquisa, vem dizendo que é uma cidade cara. Mas eu não achei nada assim de tão diferente do que eu vi, por exemplo, na cidade do México, tá? Ela tem, assim, São Miguel tem muitos lugares diferenciados. Então você vê assim boutiques de roupas de linho e bordadas, lojas de decoração, hotéis, boutiques maravilhosos e todos esses produtos são caros. Então, assim, não é um país que você diga assim, eu vou aproveitar para levar lembrancinhas para a família, ou eu vou aproveitar para comprar umas coisas. Eu achei que para o nosso dinheiro não tava para essa vibe não, de comprar coisas. Nós usamos o cartão Nômade, né, mas assim, vários estabelecimentos só aceitavam dinheiro em espécie. Às vezes, assim, um supermercado pequeno, só dinheiro. Então, você deve ir prevenido com dinheiro já trocado, porque não é fácil lá você acessar, pelo menos eu não reparei, caixas onde você possa fazer o saque com cartão de débito, tá? Então tem que levar pesos mexicanos, é isso? Já ter trocado, né, o dólar por peso mexicano. Conta pra gente onde que vocês se hospedaram, o que você achou da região que vocês se hospedaram. Existe hospedagens de diferentes orçamentos, tanto para os que gostam de luxo, mas também para aqueles que gostam de ficar mais simplesinho. Você indicaria alguma outra região diferente da que vocês ficaram? E qual foi a sua percepção em relação à segurança na cidade? Olha, nós ficamos numa pousada que eu fiquei assim completamente apaixonada
apaixonada quando eu vi. Se chama Pousada Casa Cien Ilhos, tá? Uma graça, assim, muito, muito, muito bonitinho. Uma casa antiga, toda reformada, tudo impecável, assim, conforto, super bem decorada. Você, assim, não tinha uma coisa para você comentar em relação à pousada. Apenas 6 quartos. Nosso quarto era bem amplo, um banheiro de ótimo tamanho. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu amo, são toalhas de banho, né? E as toalhas de banho, elas eram, assim, grandes, cheirosas. O lençol era cheiroso, 1000 travesseiros, assim, muito legal. Dava para você ir a pé para fazer todos os passeios. Estava localizada numa rua lindinha e o atendimento foi muito, assim, simpático. Logo que a gente chegou, ela acomodou a gente, liberou o quarto para a gente subir, e pela cidade a gente viu, assim, muitas pousadas charmosérrimas. São aqueles estilos, assim, de pousada boutique, né? E tem até um Rosewood para você imaginar que é um hotel luxuosérrimo, né? É muito bacana. Eu indico, assim, tem pousadas em todos os lugares. Tem mais para o centro histórico, tem nas ruas próximas, tem nas montanhas, assim, que a cidade é cercada por montanhas. Tem em todos os lugares. Eu indicaria que ficasse mais próximo ao centro para você não precisar de um deslocamento de Uber ou de táxi, né? Para você conhecer a cidade. Mas, assim, uma observação que eu acho interessante de fazer, só para as pessoas já saberem, né? É que muitas hospedagens no México, eles não têm nem frigobar no quarto. Eu achei isso desagradável, vamos dizer assim. Porque você compra, né, qualquer coisa, uma água, um iogurte, um refrigerante, alguma coisa, e você tem que consumir logo porque não tem frigobar. E eles não servem café da manhã. Não é uma coisa de não estar incluído no valor da diária do hotel, não. Não tem nem cozinha no hotel. E isso é comum em hospedagens pelo México. A gente observou isso em outros lugares também. Mas é só um comentário. Em compensação, a cidade tem cafés maravilhosos que compensam, né? Parece que isso tem sido uma tendência, né? Eu também não gosto, não. Adoro ter um frigobarzinho para colocar água, um queijinho, uma coisinha que a gente queira comer final de tarde, início da noite, enfim. Mas a gente tem que se acostumar. Em relação à segurança, o que eu percebo é o seguinte: a gente sempre fica, né? A gente que está viajando em áreas turísticas, né? Então, assim, a percepção é dali daquela área. Eu achei muito, muito tranquilo, muito seguro. Assim, impressionante a quantidade de turistas, e me chamou bastante atenção porque não é uma época, por exemplo, não é o verão, não é um período de férias, né? Já é início de março, e mesmo assim a cidade estava com muito movimento turístico, né? Mas a sensação que dá é de que é um lugar bastante seguro. Que bom. Ótimo, assim a gente pode fazer o roteiro já com essa tranquilidade, né? Mas vamos lá, antes de falar das atrações turísticas que todo mundo fica esperando, né? Conta para nosso ouvinte se você fez essa viagem de excursão, comprou alguns passeios ou você fez tudo por conta própria. Olha, antigamente nós ficávamos meio que engessados, né? Assim, com essa nossa opção de viajar por conta própria. E a gente queria fazer absolutamente tudo por nossa conta. Nessa viagem ao México, a gente flexibilizou um pouquinho, e se antes a gente, assim, tudo que a gente fazia tinha que ser com transporte público ou a pé, dessa vez, mesmo tendo pesquisado formas de deslocamento com ônibus, a gente decidiu cidade presente, assim, um certo conforto, e a gente usou o Uber para várias coisas, né? E já se tornou um transporte popular, mesmo em lugares menores e, assim, um pouco mais longínquos, né? Então, respondendo a sua pergunta, a gente não foi de excursão, não pegamos excursão por lá, nem compramos passeios. Mas eu ressalto que eles existem e que pode ser uma boa opção, uma boa alternativa para pessoas que não sabem, ou que não querem, ou que não têm tempo de pesquisar tanto, né? E querem conhecer essa cidade. Para visitar uma atração mais distante, que depois eu vou contar para vocês, a gente também pegou um
Uber e tratou com ele para nos esperar e levar de volta, né? E outra coisa que eu acho importante destacar é que nessas cidades menores, os passeios que tem para localidades próximas ou para certos atrativos, eles não são oferecidos todos os dias. Então, sempre que você chegar na cidade, se você quiser conhecer um determinado lugar, é bom você já ir logo se informar se ele sai todos os dias, como é que é, para você não acabar perdendo, às vezes, um lugar que você tinha tanta vontade de conhecer. E essa dica é muito importante mesmo, né? Se programar com antecipação, que muitos dos passeios que a gente pensa que está lá disponível o tempo todo, quando a gente vai ver, não tem, né? Ou não está disponível naquela época. E Lilian, conta pra gente o que mais lhe chamou a atenção em San Miguel de Allende e qual o significado desse nome. É um personagem importante do lugar? Alguém que se envolveu em alguma batalha? Da onde vem? A cidade, ela se chamava San Miguel el Grande, tá? Mas depois, eu já não lembro mais em que época, ela passou a se chamar São Miguel de Allende, em homenagem a Inácio Allende, que foi um dos líderes, né, na luta na guerra pela independência do México. Então, essa cidade, ela fica no estado de Guanajuato, né, e fica a 265 quilômetros da capital. Ela tem uma importância histórica, porque foi a cidade berço do Inácio Allende, né? É considerada, assim, por várias revistas e órgãos de turismo como a joia turística do México, a cidade mais bonita do país. E a cidade é realmente linda, né? Um dos aspectos, assim, de grande destaque na cidade é a rica arquitetura colonial. Você caminha por toda a cidade, tanto na parte turística, ou mesmo quando você se afasta um pouco, e as cores que tem nas construções, né, são muito bonitas, dão um grande destaque às construções e tudo é muito bem cuidado, né? É uma coisa que chamou a atenção, assim, o casario tem umas janelas de madeira enormes, hoje já muitas com grades, né? Porque a janela ela vai assim a quase um palmo da calçada. Eu imagino como é que eram antigamente, né? Aqueles janelões que se abriam. Quase uma porta, então? É interessante. Quase todas são assim, com janelões enormes. E as cores, assim, eu acho que deve ter sido até uma estratégia turística, porque pintaram praticamente todas as casas. Ou é cor de mostarda, ou é um amarelo forte, laranja, cor de telha. E muitas têm, assim, vasos de flores na frente, ou então pequenas árvores floridas, muitos cactos também, cactos grandões, né? As ruas são de pedra, são muito charmosas. Então, assim, forma um conjunto muito bonito das igrejas, desse casario, das ruas de pedra. Em 2002, San Miguel de Allende foi considerada, né, o tal do Pueblo Mágico. E em 2008, o seu centro histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E segundo um levantamento recente, ele é o paraíso de americanos e canadenses aposentados, além de nômades digitais. Então, assim, dizem que tem um percentual grande de moradores da cidade que é composto por estrangeiros. Olha, mesmo com o preço, né? Mas é que o dólar canadense e americano vale mais, né? Deve ser isso. Legal, legal. E agora conta pra gente, Lilian, sobre o que a gente está muito curiosa também. Quais são as principais atrações turísticas de San Miguel de Allende? Lógico que a gente vai destacar, né, os lugares aqui que são, assim, icônicos na cidade, né? A Praça El Jardim é a praça principal da cidade e é, assim, um point que reúne locais e turistas. Ela é muito bonita por um detalhe. Ela tem um grande coreto no meio, banquinhos, né, espalhados por toda a praça, e toda
todas as árvores têm a copa podada da mesma forma. Para eu conseguir explicar, é como se fosse assim, um grande pneu ou grandes rodelas no alto do tronco, a forma como ela está podada, né? Então, você vê assim, gente, é uma coisa muito interessante, muito bonita. Não sei explicar, mas se você botar na internet São Miguel de Allende, imagens, eu acho que essa praça vai aparecer e vocês vão poder ver esse formato tão interessante das árvores. Os portales, que eles chamam, né, de portales, são as galerias em arco que ficam em torno dessa praça principal, que é muito bonito também. E no Coreto, eu achei a cidade, não é só São Miguel de Allende, não, as cidades mexicanas são assim. Elas são muito cheias de vida, né? Vida das pessoas locais, né? Então, no Coreto, eles têm apresentações musicais, assim, acho que possivelmente todo fim de semana. Tinha uma apresentação que era um grupo musical, duas moças cantando, todos vestidos com aquela roupa típica dos mariachis, né? Mariachis. E aí, as pessoas todas em torno da praça dançando. Então, você via, assim, criança, idosos, jovens, gente dançando sozinha, dançando em pares. E eu achei, assim, super gostoso, super convidativo para você apreciar. Você não consegue ficar parado e vai dançar também, né? Chega no final da tarde, você vê que a praça, quase todos os bancos ocupados por pessoas da cidade. Então tem criança sentada no chão brincando, tem criança brincando de pique, tem o pessoal batendo papo e fica circulando, geralmente próximo à praça, uns bonecões, que é como se fossem aqueles bonecões de Olinda, que lá se chama mojigangas. E eles estão sempre assim, parece uma bonecona vestida de Frida, um bonecão vestido com a roupa dos mariachis, e eles passeiam pelo entorno da praça porque é um atrativo, as pessoas pedem para tirar foto com eles e aí dão alguma gorjeta e tal. E também uma coisa muito interessante são as barraquinhas que eles chamam de nieve, que são os sorvetes típicos com pedaços de fruta. Mas eu queria só acrescentar aqui, Silvia, que assim, um simples passeio por essas ruas da cidade, não são só as ruas próximas ali não, já vai ser assim um programão turístico, né? E tem até uma delas que eu acho que se chama Aldama, que é considerada um ponto turístico. Então todo mundo procura essa rua para passear por ela, né? Uma outra coisa muito interessante que eu observei na cidade, que eu também já tinha lido sobre isso, é que as casas, elas não têm aquele telhado que a gente costuma ver, assim, né? Telhado pontudo. Elas não têm telhado, é como se no topo das casas tivesse sempre um terraço e eles fazem, de um modo geral, esse rooftop enfeitado com plantas, com flores. Muitas se transformaram em restaurantes e lojas. Então é assim super bonito, porque eles colocam aquelas luzezinhas pequenininhas assim, enfeitando. Então quando vai anoitecendo tem um destaque ainda mais especial. Que ambiente mais gostoso dessa cidade, em especial dessa praça El Jardim, né? Adorei a ideia do movimento, né? Da vida das pessoas, mesmo locais, estarem ali curtindo e, sobretudo, você passar por uma praça dessa visitando e ter a surpresa de conhecer um pouco, né, da cultura local, esses bonecos, apresentação de música e esses movimentos, né, que fazem a gente conhecer a vida local mesmo como ela é, né? Isso é muito gostoso. Outra atração que sempre me chama a atenção, Lilian, nas cidades que eu visito, são as igrejas. Você teve alguma situação dessa? Você viu, assim, igrejas que lhe chamaram a atenção? Olha, várias, tá? Tem pelo menos umas 5 igrejas que eu destacaria em São Miguel de Allende. Mas a principal, a mais, eu diria, mais bonita, e que é assim também um cartão postal da cidade, é a paróquia de São Miguel Arcanjo, que é o padroeiro da cidade. Ela fica em frente a essa praça, né, que eu falei, é o Jardim. Ela é de inspiração neogótica, então ela tem um detalhe no design que se chamam pináculos. Pináculos são as torres pontiagudas e elas formam um design assim, muito diferente e interessante. E ela é toda de pedras rosadas. E outra coisa também dessa coisa da cidade viva, né, que
que eu penso é que é logo que a gente chegou à praça, chegamos nessa praça para visitar, né, que é o principal ponto ali, tinha terminado um casamento. E os noivos e convidados estavam no pátio da igreja, enquanto um grupo de mariachis que circula pela praça, eles subiram as escadas e foram tocar para os noivos ali naquele pátio da frente. Eu não sei se isso é um costume, o que é. Eu sei que, assim, as pessoas fizeram uma roda em torno dos noivos e dos convidados, né, os turistas que estavam circulando, e todo mundo dançava junto, fotografava. Então, assim, achei um clima muito simples e muito gostoso, muito amigável, né? Os noivos saíram e estavam ali misturados com as pessoas. De noite, ela fica toda iluminada. As torres e os pináculos, elas têm um destaque maior com a questão da iluminação. E do lado dessa igreja, tem uma igreja na mesma área, né, no mesmo pátio, que é a igreja de San Rafael, que um destaque dela é que a última torre onde fica o sino é em estilo mourisco, então é muito bonito. Tem outra que se chama Oratório de São Felipe de Neri, que também tem a fachada nessa pedra rosa clara, e antigamente era uma capela indígena, né? E dizem que houve lá uma determinada negociação para ser uma capela e que aconteceu algum evento que os indígenas acreditavam que tivesse sido um milagre e tal, e aí passaram, né, esse terreno e essa capela, e ali foi construído pelos espanhóis o Oratório de São Felipe de Neri. Tem o Templo de São Francisco também, tem a Igreja de Imaculada Concepción e o Templo de Nossa Senhora da Saúde. Muitas delas têm uma característica que é o que eles chamam de estilo barroco mexicano, que tem um nome engraçado, se chama churrigueresco, e que se caracteriza assim, por adornos esculpidos com muitos detalhes e rococós, mas tudo muito pequenininho. Então, quando você olha a igreja, assim, a frente da igreja, né, que tem esse trabalho, gente, parece às vezes assim uma renda, parece, sei lá, é uma coisa diferente, é muito bonito. E também tem igrejas pintadas em cores. Tem uma outra igreja também que é San Juan de Dios, que eu acho que é toda pintada em amarela. Então a igreja, ela tem uma parte de pedra, por exemplo, a paróquia não, é toda de pedra, mas algumas têm a frente de pedra e o restante da igreja pintada, ou em amarelo, ou em rosa. Então, assim, todas elas são muito bonitas, né? E vale a pena você entrar, elas não têm ingresso para entrar nas igrejas, e vale a pena conhecer. O interior delas tem alguns mais detalhados e tal, mas eu achei que assim, o exterior chamou mais atenção do que propriamente dito a parte interna, né? É exatamente isso que me chama a atenção nas igrejas. Em geral, né, quando você visita, você tem ali toda uma representação da arquitetura, né, da cultura que é trazida de fora, mas que é amoldada à cultura local, e é realmente um cenário bonito para você entender um pouco as fases, né, da cidade. E o que mais que você observou de interessante na cidade? Tem muitos museus, exatamente como a Cidade do México, porque no nosso episódio que você falou sobre a Cidade do México, você disse que tem muitos museus. E aí, segue também o mesmo estilo? Olha, Silvia, eu acho que não, assim, de terem muitos museus, não. Mas uma coisa que em todas as cidades mexicanas que a gente visitou chamou atenção é que vários daqueles casarões, assim, imensos, às vezes coisas que você pensa, assim, que ocupa quase um quarteirão, eles se transformaram em centros culturais. Então, é uma forma, eu acho muito interessante, de preservar, né, aquele imóvel e também de possibilitar que o público possa conhecer, né? Ver como é que é um casarão daquele, como é que era a vida naquela época e tal. A maioria é com entrada gratuita, né? Em San Miguel de Allende, a gente visitou a Casa de Cultura Banamex,
Ex Casa del Mayorgasgo, uma coisa assim. Pertenceu a uma rica família da cidade e os pátios internos, eles eram todos pintados de branco e com as escadinhas para levar a parte de cima, lembrou um pouco assim Córdoba, aquelas ruezinhas de Córdoba na Espanha, muito bonito. O acervo, você tinha algumas salas, né, que estavam com o mobiliário da época, quadro, louças, peças que pertenceram à família, né, e nos espaços abertos, assim, no pátio interno, em alguns corredores, tinham peças modernas, né, de arte moderna, bem coloridas e grandes. Um outro que a gente visitou também foi o Centro Cultural Inácio Ramírez, que é El Negromonte. Ele tem um pátio interno imenso. Quando eu entrei, eu falei, nossa, esse pátio aqui está lembrando um claustro de igreja. E logo depois eu li que ele foi construído para ser um convento. Então, se explica esse pátio interno tão grande e tão bonito. É uma construção de 3 andares, então quando você está nesse claustro, você observa as galerias no entorno, muito bonito. E tem uma cúpula revestida toda de azulejos coloridos. Então, assim, é belíssimo. Depois de um tempo, depois de muitos anos, ele passou a abrigar a Escola de Belas Artes. Então, ali acontecem cursos de artes e algumas exposições. Um outro ponto turístico da cidade que assim, não é falado praticamente, você não vê quase ninguém dizendo que visitou, e a gente já tinha pesquisado e tinha encontrado, e que eu adorei, achei assim que é um lugar muito interessante de você conhecer, que é o Barrio del Chorro, que é o bairro del Chorro, né? Então, nesse bairro, você tem a Capela de Santa Cruz del Chorro, você tem um centro cultural com várias oficinas assim específicas, uma só para quem trabalha com couro, outra só para quem trabalha com ferro, com madeira. Então tem várias oficinas específicas e tem uma coisa que se chama Lavadeiros del Chorro. Lavadeiros del Chorro, ele é como se fossem tanques públicos. A cidade de São Miguel de Allende, ela começou nesse bairro, porque ali havia um manancial de água. Então, os lavadeiros, eles são tanques públicos onde as pessoas iam lavar roupa. Eles existem até hoje. Você olha e são, assim, vários tanques, um ao lado do outro, numa espécie de pracinha. E hoje é um ponto onde tem muita reunião dos artistas. Eles se reúnem para pintar, para fazer aquarela e tal. Tem também o Parque El Chorro e tem o Parque Benito Juárez. Em São Miguel de Allende, como eu falei antes, ele está cercado de montanhas. Então, na cidade tem muitas ladeiras. Elas não são ladeiras, algumas, né? Não são muito íngremes, mas você tem que subir para chegar a esse bairro. Mas é bonito porque a praça é numa subida, numa ladeira. Então você sobe escadas, tem lugares todos ajardinados, banquinhos, mas é um lugar muito simpático, muito arborizado. A capela mais antigas da cidade. Mais uma vez, quando nós chegamos lá, estava acontecendo uma festa na área externa da capela e tudo enfeitado com umas bandeirinhas coloridas. As bandeirinhas mexicanas, elas são diferentes do que a gente imagina quando fala bandeirinha, né? Elas são quadradas ou retangulares e elas são todas furadinhas, como se fosse um rendilhado e coloridas. E aí é sempre a mesma coisa, né? Tem um grupo de mariachi tocando, aquele espaço todo enfeitado de bandeirinhas, as pessoas sentadas em cadeiras ali, não sei se era comemoração de algum aniversário, de um batizado, de repente, mas assim, um lugar, o bairro todo muito bonito, muito agradável, e em especial esse cantinho que reúne esses lugares que eu estou falando, a capela, os tanques e tal. Poxa, Lilian, são realmente muitos momentos, muitos lugares, né, que eles fazem de
centro cultural, quer dizer, não tem o mesmo número de museus lá da Cidade do México, mas a gente percebe que a cultura e movimentos turísticos estão bem presentes em diversas situações, né? Em parques, em praças. Então, realmente, é uma cidade que traz e conserva muita cultura. E o que mais que você viu? Um outro espaço que vale muito a pena visitar é a Fábrica Aurora. É um passeio sensacional, porque ele é um imenso espaço, né, de uma antiga fábrica de tecidos que se transformou num centro cultural de arte e design La Aurora. Então são assim, várias galerias de arte, mas como era uma fábrica, é um espaço não só muito grande, como um pé direito assim altíssimo. Então você vê assim, aqui N galerias de arte, ateliê de artista plástico, ateliê de escultor, de ceramista, de designers e outros espaços um pouquinho menores, onde também você tem lojas que vendem essas obras de arte que foram produzidas nos ateliês. Então tem espaços menores, né, que são lojinhas que vendem produtos, né, obras produzidas por esses artistas plásticos. Então você tem loja de roupa, de joias, móveis de design, objetos de decoração, toalhas de mesa, antiguidades, livros. Fora isso, assim, tudo isso é entremeado com áreas que são ajardinadas, com grafites nas paredes, com restaurante, cafeteria, pinturas murais. Então, assim, é um lugar muito, muito grande. Você passa ali uma tarde passeando, explorando. Ele fica um pouquinho afastado do centro, mas dá para você ir a pé, tá? Então, assim, eu acho que é um lugar que merece que a pessoa vá conhecer. Em São Miguel de Allende, os pontos turísticos, eles recebem uma iluminação especial de noite. Então, realça muitos detalhes, assim, de todas as fachadas de centros culturais, das cúpulas. Você passa até, às vezes, a observar à noite coisas que você não tinha observado de manhã. Tem algumas casas que eles têm no alto, as casas de 2 andares, como se fossem aquelas gárgulas, né? Aquelas esculturas que saem assim, e elas têm uma iluminação. Então, quando você está passeando de noite, é que você observa melhor esses detalhes, né? E, de um modo geral, como eu já tinha comentado, os restaurantes e cafeterias que ficam nos rooftops, eles se iluminam de uma forma diferente. Como se fosse um varal, assim, todo de luzes bem pequenininhas. Você olha de longe e você vê os rooftops, os terraços, como se estivessem com luzes de velas, né? Mas não é. Então fica super romântico. Uma outra coisa é que, como a cidade tem muitas montanhas, né, no seu entorno, e essas montanhas têm casas, né? Tem casas, tem pousadas e tal. Então, quando você vê de noite, tem aqueles pontinhos iluminados assim no entorno da cidade. Tem uma rua lá que eu nem guardei o nome, mas sabe a Ronda na Espanha, que você vê uma ponte assim e um rio passando embaixo? Essa cidade, nessa rua, ao invés de ser o rio, tem uma rua que passa por baixo e tem uma ponte em arco, toda em pedra, que liga uma rua à outra. Então, quando você vai descendo também e você passa por baixo dessa ponte, é muito bonito, tanto de dia, mas de noite tem um realce especial. Então, assim, tudo lá é muito bonito, sabe? Que lindo, já tô encantada. Realmente a cidade parece um charmezinho e é claro que a iluminação noturna dá sempre uma complementação, né? Aquele romantismo, aquela coisa de resplendor, assim, carismático, né? Gosto muito desse olhar também. E Lilian, nós sempre gostamos de aproveitar a viagem para visitar lugarzinhos ao redor, cidadezinhas próximas e tal. Por acaso vocês fizeram a mesma coisa nessa viagem? Foram a algum lugar próximo, tipo bate-volta? Olha, nós fizemos um bate-volta, quase que não dá para dizer que é bate-volta, porque é bem, muito pertinho, né? Nós fomos conhecer, um vilarejo que o ponto turístico é o tal do Santuário de Atotonilco, tá? Conhecemos
conhecido também como a Capela Sistina Mexicana. É um complexo religioso que também, junto com São Miguel de Allende, foi considerado, né, Patrimônio Mundial da Unesco. Na verdade, como eu falei, é um vilarejo, fica a 14 quilômetros da cidade, né? É a única coisa que você tem para visitar ali, e é um complexo bem grande, tá? Muito grande. Ele é com paredes muito altas, tem muitas cúpulas e ele tem, como se fosse assim, a parte de cima dessa construção, desse muro, quando ele é visto por fora, você está do lado de fora olhando esse grande complexo todo pintado de branco, ele parece uma coroa de espinhos, sabe? Como se fosse a coroa de Jesus, né? Então, ele é bem impactante, porque você chega, é aquele que lembra uma fortaleza, porque os muros são muito altos e tá tudo pintado de branco, com aquele monte de cúpula aparecendo e essa parte de cima lembrando uma coroa de espinhos. Mas a parte que você pode entrar para visitar é apenas uma pequena capela desse enorme complexo, tá? E quando você entra, é realmente assim impactante, porque não tem uma parte que você veja sem pintura. Então, assim, as paredes, o teto, atrás do altar, tudo pintado, sabe? E ali tem representações de trechos da Bíblia. Então, tinha gente fazendo o passeio com um guia, né? E aí ele vai explicando, olha, isso aqui representa o versículo tal, isso aqui representa tal trecho e tal. É muito, 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 muito lindo. É uma coisa assim que você não sabe se você fica sempre com aquela vontade de registrar, né? Parece que você tem algum momento não vai lembrar de como era. Então você fotografa, você faz filme, né? É muito bonito, realmente uma coisa belíssima. E elas têm a pintura, ela tem muita coisa em tom de vermelho e de azul. Então ele tem uma explicação de que lembra ou foi inspirado em pintores belgas que usavam mais essas cores. Então eu não sei, assim, eu li isso só em um blog explicando isso, né? Nós fomos visitar num dia de domingo e aí acontecia uma feira livre misturada com uma feira de artesanato nesse vilarejozinho que é logo na entrada do vilarejo que tem esse santuário. E ali eu sempre assim que eu via essas cenas eu achava muito interessante porque tá misturado, né? A vida do local com aquela coisa do turismo, né? Então as pessoas passam pelo meio da feira e entram na igreja. As pessoas que estão na feira, sempre eu achei o povo mexicano muito simpático, né? Pergunta se você quer alguma coisa, pergunta se você gostou, se você achou bonito, ou comenta, né? É muito bonito, né? Esse santuário e tal. Então achei assim uma coisa muito acolhedora. Tem uma orientação para você ir de ônibus, como eu tinha falado. A gente anteriormente, se fosse em outra época, eu acho que a gente iria fazer tudo para chegar nesse santuário de ônibus e voltar de ônibus. Mas esse foi um dos passeios que a gente se deu assim, ao luxo de pegar um Uber para ir e combinar com ele para nos aguardar e nos levar de volta, porque seria bem mais confortável, a gente não teria que andar nenhum trecho, nem nada. Um outro passeio que tem na cidade, voltando a São Miguel de Allende, né, que eu acho que vale também muito a pena fazer, é um mirante. Tem todas as plaquinhas indicando onde ele fica, você vai andar um pouco mais, você vai subir, né, por essas ladeiras, porque realmente fica bem no alto, e de lá você tem uma visão, né, de praticamente toda a cidade, dá para você localizar onde estão as igrejas e tal, e atrás desse mirante, né, atravessando a rua, tem um mercado de artesanato bem grandinho. E esse foi assim o passeio que a gente fez no final do domingo para fechar a nossa estadia na cidade. Poxa, que cidade, hein? Fantástica, realmente bastante interessante fazer uma visita
visita lá e aproveitar uns 2 dias e meio. Ela é muito rica, não é à toa que é chamada Cidades Mágicas, né? Já precisamos ver a lista das demais para ver se são assim tão lindas, para incluir também num próximo roteiro. E em relação à gastronomia, Lilian, um dos assuntos que eu também gosto muito, né? Qual foi a sua experiência? E quais as dicas de lugares legais que você dá pra gente comer? Olha, Silvia, eu não sou ligada nessa coisa de ir a restaurantes, assim, mais renomados ou de fazer reserva em restaurante, nada dessas coisas. Lá, o que eu achei, assim, maravilhoso, como na Cidade do México também, em outras cidades mexicanas, e que me surpreendeu muito, 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 são as padarias, que eles chamam, né, o nome mexicano é panaderias. Então tem uma que se chamava Cumpânio, que assim nós ficamos fascinadas, ela era próxima do nosso hotel, então a gente passava lá de manhã, de tarde e de noite. Assim, os pães, os croissants, palmier, bolinho, tarteletes, assim, maravilhosas. Eu acho que assim, não ficava nada a dever, o que a gente sempre imagina, né, que é na França, que é o único lugar que a gente vai encontrar coisas assim tão bem feitas, tão saborosas, tão delicadas, né? Mas realmente o México surpreendeu. E lá, essa padaria, ela era uma padaria e ela tinha anexo a ela um restaurante italiano, com pizzas, massas e outros pratos também, tá? Um ambiente do restaurante, assim, super moderno, super clean, e tinha refeições mais simples, vamos dizer assim, para horário de almoço, como se fosse o almoço, o menu executivo, né, que a gente vê em muitos restaurantes. Então, para mim, assim, esse foi o destaque. Eu vi que tinham vários restaurantes desses que são, né, mais transadinhos, nesses rooftops e tal, mas assim, nada me chamou assim a atenção para ir comer. Nós dois não somos de provar comidas, né, diferentes e tal, então a gente é meio chato para isso. A gente se deteve ao Cumpânio, que a gente já tinha indicação, mas ao chegar lá a gente viu que além disso tinha o restaurante. E assim eu indico de olhos fechados. Foi muito boa essa experiência gastronômica. Legal. Esses pãezinhos, esses docinhos franceses são muito gostosos mesmo. Vamos à nossa tradicional pergunta, né? Você observou viajantes 60+ na cidade de San Miguel de Allende e também pessoas que viajavam sozinhas? E o que você achou quanto a essa... Você falou que já comentou que achou a cidade segura, mas para uma viajante solo, você acha que é tranquilo? Olha, eu acho que é uma cidade tranquila para viajante solo. Nós vimos muitos turistas, viajantes 60+, de todos os tipos. Aquele que está só de mochilinha, muitos fazendo passeios por conta própria, você vê circulando pela cidade sozinho, às vezes com um guia na mão. Então, assim, muita gente, muito viajante 60+. E vimos também pessoas caminhando, assim, em grupo de mulheres, né? Você via muito grupo de mulheres, de 5 mulheres aqui, 4 ali, de todas as idades, mas, assim, o que chamou mais a atenção da gente, realmente, que a gente tem ficado com esse olhar atento aos viajantes 60+, e vimos muitos viajantes. Vimos também vários casais ou grupos de casais, né? E eu achei, assim, que o turismo movimenta bastante a cidade. Agora, nós não vimos, não quer dizer que não tivesse por lá, né? Mas nós não vimos nenhum brasileiro. Nos pareceu, como já falei, uma cidade bastante segura, e vimos algumas pessoas sozinhas, né? Tanto homem quanto mulher, viajando sozinho. Nossa, incrível, hein? Chegar a um lugar e não encontrar nenhum brasileiro pelo caminho é coisa rara. Diz que brasileiro e chinês tem no mundo inteiro. Então, lá é uma exceção. Que legal. Vamos para lá, então. Começar a aumentar o número de brasileiros na cidade. Pois é, amigo ouvinte, nós já estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje. Que delícia essa conversa! Agradecemos muito a você, Lilian, por compartilhar conosco de forma tão detalhada
toda a sua experiência vivida nessa cidade tão bonita, que eu já estou aqui encantada e tenho certeza que nossas ouvintes aqui também estão. São Miguel de Allende parece que vai entrar, pelo menos para minha listinha de desejos de viagem, né? Quem sabe se as nossas ouvintes também colocam aí esse desejo e já começa a programar a sua visita. E você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós estamos aqui com você, trazendo um episódio novo. Queremos sempre encontrar com você aqui. E enquanto isso, nessas 2 semanas, você pode aproveitar para ouvir os outros mais de 60 episódios, inclusive o episódio sobre a Cidade do México, que já fizemos, que já estão lá publicados com muita informação sobre viagens, roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. Lembre que você pode nos ajudar a fazer chegar esses episódios a muitas outras mulheres. Você vai compartilhando esses episódios com as amigas, curtindo, comentando. Se desejar nos dar uma sugestão de tema, nós vamos adorar. E também a sua opinião sobre o que você achou sobre cada um dos episódios. Você pode fazer isso enviando um e-mail para viajantes-bem-vividas@gmail.com ou mandando mensagem pelo Instagram. Nós vamos adorar receber seu feedback. Encontramos com você daqui 15 dias. Abraços!